Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos dizer que somos venturosos por poder estar aqui convosco uma vez mais. Agradecido a saudação de boas-vindas, rever nossos irmãos, amigos, companheiros do ministério, os pastores que estão hoje aqui na direção deste culto, nossos amigos que estão aqui também ladeados, todos os irmãos, amigos que vieram e que estão nesta campanha nas quinta-feira. Nós queremos ler um texto, ou dois versículos apenas, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21, versículo 22, e nós queremos aproveitar estes, pelo menos 20 minutos, a discorrermos uma mensagem da parte de Deus. Quero ser despretensioso no sentido de não, hoje, como sempre, não querer falar aqui alguma coisa a promover o ânimo de alguém ao sensacionalismo, mas trazer uma palavra consciente do trono de Deus. Confesso aos irmãos que tinham alguns temas que estava em meu coração a falar esta noite, mas à tarde estava assim bastante preocupado com o culto, com o que iria trazer aqui, e assentou no meu coração falar sobre este texto aqui tão importante. Diz aqui o versículo 21 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos: e depois pediram o rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Murilo, que é lá do meu setor, da minha congregação, Israel, estou revendo eles aqui. Deus abençoe. Pois bem, queridos, quando nós olhamos, eu olho para estes versículos que estão em apreço nesta noite, eu vejo falando sobre dois reis que foram os primeiros reis de Israel. Deus deu a Israel reis, mesmo não sendo a vontade diretiva divina, mas a vontade permissiva, pois a Bíblia no Antigo Testamento vai dizer que Deus ficou aborrecido, porque o povo de Israel havia o rejeitado como rei. E então Deus lhe deu a Saul, primeiro rei de Israel. Uma história fantástica. Apesar de Deus estar contristado, apesar de Deus estar indiferente com o povo, ele ainda faz um cenário lindo, maravilhoso, para a ascensão do primeiro rei de Israel. E a Bíblia nos traz uma história linda, bonita, maravilhosa, deste rei que tinha pelo menos uns 17 para 19 anos, quando foi chamado para reinar. Sobressaía entre todos os jovens da época, de linda aparência, robusto, jovem corajoso, destemido. Deus escolheu por vontade do povo de Israel. Mas eu gostaria de, esta noite, fazer aqui rapidamente um paradoxo, ladear Saul com o segundo e o grande, o maior rei de Israel, que é o rei Davi. Homem que acabo de ler, que a expressão bíblica diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. O nome Davi já quer dizer amado. Maravilha, né? Está aqui nosso companheiro dirigindo o culto, que tem este nome bonito, né? Davi. Quando vocês chamam a ele Davi, estão dizendo o amado, né? Fala do amor. Este lindo hino que acabamos de ouvir, uma mensagem que Deus quer que nós reflitamos esta noite do seu grande amor. Quando a Bíblia fala de Davi, de Saul, me vem à memória a história de Saul. Por que Saul foi rejeitado? Por que Davi foi confirmado? Por que Saul perdeu? Por que
Saul foi um rei que não teve assim uma aprovação divina, e porque Davi foi um homem que tudo que ele colocava as mãos, Deus estava com ele, a ponto de ser o único homem da Bíblia em que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. Se eu olhar para a história de Davi, cada vez que a Bíblia vai falar de Davi, vai falar que ele está errando, que ele está pecando, que ele está mentindo, que ele está atrapalhado na sua vida. Davi chegou um dia até encenar que ele era um cão, babou pelo canto da boca, se jogou no chão, fez com que avançava. Você já ouviu falar a respeito de Davi desta forma que eu estou falando? Mas mesmo assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Entender a mente divina, senhores, é uma dádiva para nós. Entendermos os propósitos, a vontade de Deus, entendemos como Deus trabalha, como Deus quer. Ao olhar para Saul, já falei de um cenário lindo, maravilhoso, de umas experiências grandiosas, que no seu princípio de reino, de experiência com Deus, ele até foi contado com os profetas, profetizou. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, que ele teve um princípio maravilhoso, que ele tinha um reino no começo de paz, que ele tinha apenas 3.000 soldados, 2.000 ficavam com ele, 1.000 ficava com seu filho Jonatas, e era um princípio tranquilo, podemos dizer aparentemente. Mas a Bíblia insiste em mostrar para nós que este rei Saul foi um rei que desagradou a Deus. E existe uma linha muito tênue, muito pequena, para nós meditarmos esta noite entre Saul e Davi. O que levou Saul a perder, a ser derrotado? Um homem que seu final foi trágico, de caos, e suicidou-se. O que levou Saul a ter uma queda tão veemente, a viver um declínio tão acentuado? O que levou Saul a não ser um homem que agradasse a Deus? E nós vamos observar rapidamente esta noite que são pelo menos 5 coisas que talvez nós praticamos diariamente e não percebemos. São coisas simples que desagradam a Deus, que nos tiram da direção do caminho certo, da aprovação divina. Porque Deus não está disposto a aprovar coisas que Ele mesmo não reputa por certo. Deus não tolera. E quando eu falo isto, parece que eu fui criado na igreja e um certo tempo passado as pregações eram as pregações que deixavam a gente amedrontado. Parece que a gente servia a Deus com medo do inferno, de sorte que a gente não entendia diretamente, especificamente, qual era a vontade de Deus, mas mesmo assim a gente servia a Deus, porque Deus era um Deus de mão de ferro. Mas nós queremos nesta noite aprender com os erros de Saul, com os erros de Davi, porque Davi também errou, mas quando ele errava, ele tinha sempre a sensibilidade de aceitar os seus erros. Primeiro pecado de Saul, pecado de precipitação. Quando Jonatas, a Bíblia diz que ele, de repente, todo jovem, rapaz, quer ver o circo pegar fogo. Sem motivo aparente algum, ele vai lá e fere a guarnição dos filisteus. Os filisteus se armam com 30.000 homens e carros, mais 600.000 flecheiros, e dizem: nós fomos feridos sem causa, nós vamos dizimar Israel agora. Neste momento está o grande juiz, profeta, sacerdote, auxiliando espiritualmente a Saul, chamado Samuel, homem íntegro, de visão, capacitado, experimentado, que ouvia Deus falar com ele, e ele respondia, tinha experiência com Deus. E agora ele vê que Deus, todos a quem Deus chama, coloca no trono, que dá um reinado, que dá uma soberania, ele experimenta. Todo servo de Deus nesta noite aqui, punha-se no lugar em que Deus te colocou,
Seja homem, seja mulher, nós estamos no reinado. Deus nos chamou para nós assentarmos e julgarmos causas, dificuldades, batalhas, para nós enfrentarmos desafios na nossa caminhada. E todos nós precisamos passar pelas experiências e as provas para que Deus nos sustente com o seu poder e com sua destra. A Bíblia diz que Samuel chega para ele e diz: Saul, durante 7 dias, dentro deste reino, ninguém oferece sacrifício, ninguém faz culto, ninguém ora a Deus.